Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de discutir com vocês mais uma vez essa questão da intolerância religiosa, mas agora partindo da seguinte pergunta: será que alguém pode ser preso, pode ser criminalizado aqui no Brasil pelo fato de cometer algum ato de intolerância religiosa? Essa é uma pergunta que às vezes as pessoas nos fazem, né, querendo ou mesmo com curiosidade para saber se existe alguma lei, né, que criminalize aqui a questão da intolerância religiosa. E a gente tem que responder a essa pergunta afirmativamente. Sim, uma pessoa pode ser presa, né, por cometer o crime de intolerância religiosa. Então, a intolerância religiosa é um crime e poucas pessoas sabem disso, né? Então é necessário que a população conheça, né, e reconheça também o que é um crime ou o que é a intolerância religiosa. Nesse vídeo eu na verdade vou apenas complementar um vídeo que eu já fiz aqui, em que eu comento sobre as leis, né, relacionadas à questão da intolerância religiosa. Aqui nesse canal nós temos dois vídeos em que eu comento sobre as leis relacionados aos direitos humanos, né, que falam sobre a questão da intolerância religiosa, e também as leis aqui no Brasil que também falam sobre a questão da intolerância religiosa. Recentemente, né, faz pouquinho tempo, vocês vão ver aqui pela data, saiu aqui uma lei, né, que complementa isso aí a respeito da intolerância religiosa. Então eu gostaria de atualizar esse vídeo que eu fiz sobre o comentário a respeito das leis que falam sobre intolerância religiosa. Mas antes de entrar especificamente na questão da intolerância, da lei, aliás, eu gostaria de trazer aqui um conceito de intolerância religiosa, que é um conceito que eu gosto muito, que é o que está presente na Declaração sobre Eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião ou nas convicções. Esse documento, ele traz uma definição de intolerância que eu entendo ser assim bem completa e bem importante para a gente entender o que é intolerância religiosa. Nesse documento ele diz o seguinte: olha só, entende-se por intolerância e discriminação baseadas na religião ou convicção qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na religião ou convicção e que tenha como objetivo ou consequência a supressão ou limitação do reconhecimento, gozo ou exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais em condições de igualdade. Então, já que a gente está discutindo sobre intolerância, eu acho que é importante a gente partir de um conceito, né? Porque muitas vezes, quando você tem um crime de intolerância, as pessoas vêm com uma desculpa de dizer que não sabe se aquilo ali foi bem uma intolerância ou não, mas já existem documentos que trazem esses conceitos e, como nós vimos aqui, esse conceito que nós lemos é bem claro, né? Bom, evidentemente que também existe margem para interpretações, mas é importante a gente saber que existe sim um conceito de onde a gente pode partir. Bom, a lei que atualizou essa questão da discriminação racial e também o que ele está chamando aqui de racismo religioso, é muito importante isso, é a lei número 14.532, de 11 de janeiro de 2023. Então, como eu falei, bem recente, né? Agora há pouco foi então lançada e assinada essa lei. E essa lei, ela altera a lei 7.716, que nós também já comentamos aqui,
que está relacionada à questão do racismo, mas também à questão da intolerância religiosa. Essa lei atual, agora, 14.532, ela traz uma novidade, porque ela não usa a expressão intolerância, usa a expressão racismo religioso. Eu achei muito interessante isso. E aí ela diz o seguinte, ó, que essa lei, ela vem para tipificar como crime de racismo a injúria racial e prever pena de suspensão de direito em caso de racismo praticado no contexto de atividade esportiva ou artística, e prevê pena para o racismo religioso e recreativo, né? E também para o praticado por funcionário público. E o que me chamou a atenção aqui é o seguinte: então ela traz aqui no artigo 2º uma questão bem interessante, que vale a pena a gente destacar. Diz assim, ó, essa lei passa a vigorar com as seguintes alterações. Aí cita o artigo 2º. A injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Isso já estava presente na Lei 7.716, né? E aqui traz uma pena de 2 a 5 anos e multa. Mas continua ainda no parágrafo 2º. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, a pena é também de reclusão de 2 a 5 anos, né? E proibição também de frequentar por 3 anos a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais, enfim. Então, é interessante a gente perceber que houve um aumento da pena aqui em relação à Lei 7.716. A Lei 7.716 previa uma pena de 1 a 3 anos. Agora a pena aumentou de 2 a 5 anos, né? E também diz o seguinte, o parágrafo seguinte diz assim: sem prejuízo da pena correspondente à violência, incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas. Então, como eu falei, está bem claro aqui a questão da violência, ou, se a gente quiser utilizar a palavra, da intolerância religiosa contra as várias práticas religiosas, né? Então, obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas, né? E aí, como eu falei, a lei se preocupa em deixar bem claro o que ela entende como violência contra as práticas religiosas, para que exatamente o gestor, né, público, e principalmente o pessoal da área de segurança, não tenha dúvida quando for aplicar a lei. Olha só o que diz o artigo seguinte: na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Eu achei muito interessante isso, como eu falei, porque deixa muito bem claro, né, muito evidente aqui o que se entende, né, por discriminação contra grupos, né, ou pessoas. Aqui é interessante também, porque ele usa a expressão tratamento dado a pessoas ou grupos, né?
Então ele deixa aqui bem claro, qualquer coisa que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo, né? Exposição indevida. Então na hora que a pessoa vai lá fazer, vai na delegacia, vai na autoridade constituída para fazer a reclamação, para fazer um boletim de ocorrência, agora não tem nenhuma desculpa por não saber o que é discriminação. Está bem claro aqui na lei o que deve ser considerado como discriminação. Aqui no Brasil, muitas vezes, a violência contra grupos religiosos, principalmente os grupos de matriz africana, muitas vezes passavam, né, ficavam, não se levava muito a sério, porque ou desconhecia a lei, ou porque achava que aquilo não era um problema de intolerância religiosa, ou de racismo religioso, como a lei está chamando aqui, né? A lei não usa, como eu falei, a expressão intolerância religiosa, usa a expressão racismo religioso. Então, muitas vezes, quando um grupo ia numa delegacia fazer um boletim de ocorrência, não se levava em consideração como racismo religioso ou como intolerância religiosa, porque achava que aquilo era uma briga individual, uma briga de vizinhos, né? Mas agora a lei se preocupou também em deixar muito claro o que pode ser considerado como discriminação religiosa ou racismo religioso. Então, pessoal, eu trouxe aqui essa lei apenas para complementar os 2 vídeos que eu já fiz aqui nesse canal, em que eu comento sobre as leis, né, relacionadas à questão da intolerância religiosa. Então, para atualizar, eu trouxe aqui para vocês essa lei que acabou de sair, a lei número 14.532, de 11 de janeiro de 2023. Então eu espero que esse vídeo possa ajudar aí muita gente, muitos grupos que sofrem, né, com racismo religioso e mesmo com intolerância religiosa, e que a partir disso, então, fundamentado na lei, eles possam agora, daqui para frente, utilizá-la e fazer com que os seus direitos possam ser observados, os seus direitos possam valer de fato. É isso aí, agradeço pela sua atenção, agradeço pela sua audiência, espero vocês no próximo vídeo, até lá.